Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa, das nossas lições fraternais. Como é sabido, esse programa é destinado à leitura de um livro espírita e cada capítulo a gente faz uma pequena explanação, uma reflexão conjunta. Nós fazemos aqui, nosso propósito não é fazer o certo ou errado, é tentar entender ao máximo dessas lições fraternais o que pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa evolução, no nosso entendimento como um todo. E dando sequência, o livro é o Espírito da Verdade. Hoje nós faremos o capítulo 17, que leva o título de Crianças Doentes. Então, faremos a leitura e depois uma breve explanação. Crianças doentes. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe e, com razão, te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada em que teus beijos e ternura desfalecem de amor. Guarda-o de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é bondade perfeita, nos confia hoje para que a vida amanhã se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos filhos do coração que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes guardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. E, cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do palco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Mei. Esse capítulo 17, Crianças Doentes, ele faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, item 3, simplicidade e pureza de coração. Se você se recordar, no capítulo anterior, nós lemos o Educação, foi o capítulo anterior, e ele fazia alusão a esse mesmo capítulo do Evangelho e ao mesmo sentido. Às vezes as lições são sequências e parecem a mesma coisa, mas tem um pouquinho de diferença que cada espírito nos traz no livro e que ele quer dizer. Nesse daqui, Mei, ela nos relata aqui uma situação que a gente pode entender que ela está falando somente daquelas crianças enfermas, né? Quantas crianças que nós não conhecemos e que chegam ao mundo com enfermidades graves, com paralisias, enfim, de toda a ordem. Nós vemos crianças chegando aqui ao mundo já com alguma deficiência, com alguma dificuldade no seu corpo terreno, né? Na sua matéria corporal. E ela nos ensina aqui que isso é uma questão de aprimoramento. Mas ela não está também falando só disso. Ela está falando, além disso, né? Para que tenhamos não somente aquela piedade, mas de entendermos o que se passa e de entender que ali está um espírito em evolução. Apesar do seu corpo estar numa situação não tão favorável como
das outras pessoas, de ter um corpo com as plenas funcionalidades, aquele espírito está sim numa situação de uma prova pela qual ele tem que passar, mas isso não quer dizer que para ele não haverá carinho, não haverá um aconchego fraterno dos pais que o recebem. Pelo contrário, o que ela quer dizer é exatamente isso. E quando nós dizemos que somos crianças especiais, na verdade ela nos ensina que são famílias especiais, que acolhem o espírito numa grande necessidade de evolução, mas que para isso aquela família é muito bem amparada, é muito bem instruída e orientada para auxiliar esse espírito naquele corpo com a sua dificuldade a caminhar para a espiritualidade, para a evolução espiritual, que é isso que ela vem trazendo. Porque a gente sabe, da mesma forma que nós dissemos na lição anterior, que nós espíritos vivenciamos cada hora uma situação. E nós aprendemos com o Espiritismo a lei da causa e efeito. A tudo aquilo que nós causamos, um dia nos será causado. E não como punição divina, pelo contrário, pelo aprimoramento, pelo entendimento, pela lição que isso nos serve. Porque se eu um dia causei mal a alguém, então eu terei de repará-lo. Essa é a interpretação que se faz. É isso que Meimei vem também nos ensinar nas entrelinhas que nós fazemos a interpretação desse texto, né? É isso que ela vem nos dizer, que essa criança, que esse serzinho que chega, merece muito amor, merece a compaixão, mas merece esse auxílio para que ele evolua. E entender que ele está passando por aquele momento, mas que, na verdade, dias melhores virão para todos nós, principalmente para ele. Se agora o momento é de dificuldade, posteriormente será de maior leveza. É a oportunidade que se tem agora com esse espírito encarnante que esses pais têm de se aprimorarem. Porque, da mesma forma como aprendemos com a educação, aqui também traz um pouco de educação. Mas nós temos que falar aqui dessas crianças doentes que muitas vezes não trazem enfermidades em seus corpos, mas trazem sim a enfermidade na alma. E aí que ela também nos reporta a esse entendimento. Ao entendimento de que nós temos os nossos vícios que carregamos em nossas almas de muitos tempos. Ciúmes, inveja, vingança, ira, vaidade, todos aqueles que nós já conhecemos, a falta de humildade, que nós carregamos por vidas e vidas e não vamos nos livrando deles. E eles batem à nossa porta para nos cobrar isso. Ué, mas esse vício vem me cobrar? Não, a própria situação na qual eu me encontro. Onde eu aprendo nessas situações que eu fui vaidoso e agora eu preciso ser humilde. Que se eu fui raivoso, se eu fui muito uma ira excessiva, agora me cobra a tranquilidade, a serenidade. É desse entendimento que ela vem falar que somos muitas das vezes, que Meimei vem nos falar, que nós somos crianças doentes, por carregar todas essas mazelas, todos esses melindres que nós temos dentro de nós e muitas vezes não abrimos mão por conta da minha vaidade e eu não perdoo. Isso não deixa de me fazer uma criança doente, porque como espírito reencarnante, como espírito no processo de evolução, eu ainda sou uma criança. E por que ainda sou uma criança? Porque me encontro ainda numa esfera, num globo terrestre que está numa fase evolutiva ainda muito, que de certa forma, conforme o livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, temos muito a progredir. Estamos num mundo de provas e expiação que passará para regeneração, mas ainda levará tempo, esse mesmo tempo do nosso amadurecimento. É o tempo que nós precisamos para deixarmos de ser essas crianças doentes, para nos tornarmos adultos, sadios, sem esses vícios, sem essas mazelas todas que carregamos por muito tempo. Então, a lição de Meimei corrobora todo esse entendimento. Desde aqueles espíritos que vêm com um corpo com alguma necessidade especial,
mas principalmente esses vícios, essas mazelas que nós carregamos e que cada situação é uma oportunidade para eu fazer diferente. E agora, nesse processo reencarnatório que me encontro, nessa vida que me encontro, vida terrena que me encontro, é o momento de eu reparar esses meus erros que eu venho trazendo por tantas vidas. É o momento que eu tenho de fazer diferente, para eu curar essa criança doente e então passar a ser um adulto sadio. Essa é a lição que Mimi nos deixa essa noite, com o título de Crianças Doentes. Espero que tenha te ajudado de alguma forma a interpretar também. Faça a sua interpretação acerca desse título, desse tema. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.